Fala aí pessoal, boa noite, prazer estar com vocês em mais uma noite no quadro Cauê Responde. É a quarta edição do nosso quadro e nessa edição, excepcionalmente, na segunda-feira, nosso dia aí mais convencional tem sido terça-feira, mas amanhã aqui em Santos eu vou participar de um evento lá na Câmara dos Vereadores, uma cerimônia de homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, e eu vou ter ali o prazer de receber uma homenagem. Então, de antemão, já faço até um convite, se você é de Santos e quiser prestigiar essa homenagem lá na Câmara Municipal, amanhã, terça-feira, a partir das 19 horas, eu e mais 19 profissionais de Educação Física seremos homenageados. Então vai ser um prazer recebê-lo por lá para participar desse momento especial para a gente, tá? Então, em virtude desse evento, a nossa live está acontecendo hoje na segunda-feira e tem como tema central o treinamento do core, o core training, mais popularmente conhecido como treinamento da região de tronco, abdominais, lombares e músculos adjacentes à coluna vertebral. Esse tema, aproveitando a oportunidade, é um dos temas centrais de um curso que eu estou organizando em São Paulo no dia 1 de dezembro. Vai ser um curso que vai contar com a minha participação e de mais 3 palestrantes para a discussão ampla de treinamento funcional, e um dos temas discutidos vai ser o Core Training, tá? O nome do evento vai ser Treinamento Funcional em Foco, e depois que acabar a live eu vou fazer um stories com a divulgação do evento e com o link. Se você tiver interesse de participar, aproveita lá para se inscrever, tá bom? Então a gente vai dar início aí às perguntas, como de habitual. Eu recebi algumas perguntas ao longo da semana passada, né, quando eu lancei o tema, e aí selecionei aqui 5 perguntas aí das mais relevantes, não que as outras não tenham sido relevantes, mas eu busquei selecionar aquelas que mais se repetiam ou aquelas que são mais comuns no dia a dia, tá bom? Então, a primeira pergunta é a seguinte: exercícios isométricos e exercícios dinâmicos para essa região central do corpo. Quais são os exercícios mais interessantes, quais são os exercícios mais eficientes, né? Antes da gente especificamente responder a essa pergunta, eu vou dar uma breve introdução sobre o conceito do core, o que o core compreende no corpo humano, quais são os músculos, quais são as funções desses músculos, e aí depois a gente entra especificamente nessa primeira resposta, tá? Então, core é uma palavra em inglês que significa núcleo, centro ou parte mais importante de alguma coisa. Por exemplo, numa célula, o core é o núcleo, é a parte mais importante da célula que abriga ali o material genético, né, o DNA. No corpo humano, o core é compreendido como a parte mais importante, ou seja, a parte que abriga os órgãos vitais. Então a região de tronco é entendida como core. Mais especificamente, na literatura de exercício físico, o tronco inferior. Então quando a gente fala de core, a gente está se referindo à região abdominal, à região pélvica, à região de quadril, essa região aqui de tronco inferior, né? Nessa região, especificamente aí no tronco, a gente tem 29 pares de músculos, então é muito mais do que os populares abdominal e abdominal oblíquo. Então tem 29 pares de músculos e tem uma porrada de músculo porque esses músculos exercem funções diferentes. Basicamente a coluna ela tem a função de se movimentar, flexão, extensão, flexão lateral, rotação, e tem a função também de ficar parada, de estabilizar. Então, como eu tenho diferentes funções, eu tenho diferentes músculos que são responsáveis aí. Opa, deixa eu silenciar o celular aqui que eu esqueci de fazer isso. Aí, maravilha. Como eu tenho diferentes funções, eu tenho diferentes músculos para exercício dessas funções. E como a coluna tem uma liberdade de movimento triaxial, tridimensional, né, ela faz movimento tanto no plano sagital, flexão e extensão, no plano frontal, flexão lateral, e no plano transversal, as rotações, eu preciso de músculos para movimentar nesses 3 planos e também para estabilizar nesses 3 planos. Por isso que nessa região a gente tem 29 pares de músculos, né? Como a ideia já ficou explícita, né? Eu preciso estabilizar e movimentar,
é necessário que eu treine as duas funções, sobretudo aquela função que a coluna mais desempenha. Então a coluna ela mantém a postura bípede, ela mantém a postura ereta, ela mantém o tronco estável durante o movimento dos membros e ela também movimenta. Só que se a gente for analisar as situações da vida diária, eu passo muito mais tempo com a coluna estável do que se movimentando. Então o que isso traz de necessidade? Melhorar primariamente a capacidade de estabilização e, em um segundo momento, melhorar a capacidade de movimentação. Aí que entra o exercício isométrico e o exercício dinâmico. O exercício isométrico, ele especificamente é mais apropriado para melhorar a função estabilizadora. Já o exercício dinâmico é mais apropriado para melhorar a função movimentadora. Como essa função estabilizadora ela tende a ser uma função primária para a maioria das pessoas, a literatura recente ela tem mostrado que o exercício isométrico é mais interessante em um primeiro momento de treinamento aí para essa região do core. Então, se a gente fosse resumir isso dentro de um modelo periodizado, né, de treinamento para essa região central, o indivíduo deveria iniciar treinando exercícios isométricos, esses exercícios isométricos contemplando a estabilização tridimensional, estabilização da cadeia anterior, da cadeia posterior, da cadeia lateral direita, da cadeia lateral esquerda e da cadeia rotacional, certo? Então ele faria exercício, por exemplo, prancha ventral, cadeia anterior, ponte dorsal, cadeia posterior, prancha lateral, cadeias laterais. E exercícios antirrotacionais, por exemplo, sustentando um elástico aqui transversal, que rodaria a coluna e eu não deixo a coluna rodar. Então eu estou trabalhando aí a estabilidade tridimensional de uma forma isométrica. Em um segundo momento de treinamento, o exercício dinâmico entraria como uma forma de progressão, para contemplar a função movimentadora. Tá? É isso que a literatura recente tem mostrado. E essa literatura recente ela tem impactado inclusive nas prescrições de treinamento. Exercício dinâmico a gente já pratica e já conhece há muito tempo, mas os exercícios de prancha têm se popularizado mais na última década, devido ao avanço que tem sido observado aí na literatura científica, nas pesquisas científicas direcionadas ao core. Então, quando a gente pensa em isometria e exercício dinâmico, ambos têm aplicabilidade, porém a isometria deveria preceder o exercício dinâmico num modelo de prescrição aí de exercícios direcionados para essa região central do corpo, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é bem legal, cara, uma pergunta bem atual. O sujeito perguntou, eu não anotei o nome aqui, mas ele pergunta entre a diferença de algumas técnicas direcionadas para a melhora da estabilização dessa região. Eu vou citar alguns nomes aqui, depois eu explico quais são essas técnicas, né? O abdominal hipopressivo, o stomach vacuum, o hollowing ou bracing. São técnicas direcionadas para o trabalho de músculos profundos dessa região, sobretudo do transverso abdominal, e que têm sido difundidas aí com ênfase nos últimos 5 anos. Talvez a mais conhecida de todas seja o stomach vacuum, né? Que é aquela técnica que o bodybuilding, o fisiculturismo utiliza há muitos e muitos anos para melhorar a função do transverso abdominal e conter a projeção anterior dos órgãos abdominais. Quem fazia muito esse exercício era o Arnold Schwarzenegger. Na prática era um exercício baseado no encolhimento da barriga, e aí ele sustenta aquela posição por alguns segundos, né? Esse exercício é bem interessante de fato para o trabalho do transverso. Ele foi aprimorado ao longo dos anos através da técnica hipopressiva, que está mais na moda atualmente, que também é uma técnica baseada no encolhimento da barriga, associada a alguns padrões de respiração, e do hollowing, que é um nome um pouquinho mais técnico para uma técnica, para um exercício muito parecido, né? O bracing já é um exercício que estimula a ativação simultânea dos 4 músculos abdominais: reto abdominal, transverso abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo. Como ele estimula essa ação integrada dos 4 músculos abdominais, na literatura recente, o bracing tem se mostrado superior a todas essas outras técnicas mais antigas direcionadas para o trabalho do transverso abdominal.
O bracing, quando a gente pensa em estabilidade segmentar da coluna, ou seja, melhora do padrão de estabilização, rigidez da coluna, ele tem se mostrado mais interessante, sobretudo em estudos do grupo do Stuart McGill. Tá? O Stuart McGill, para quem não conhece, é o principal nome aí quando a gente pensa em pesquisas relacionadas ao trabalho de estabilizadores centrais. Tá? Vou brincar um pouquinho com vocês aí que estão assistindo, se vocês tiverem interesse, é claro, a gente vai fazer o bracing. Né? Eu costumo brincar assim, existem várias formas de ensinar o bracing. A que eu mais gosto é uma que simula uma situação que todo mundo já viveu. Imagina que você está na praia, sem camisa, e vem alguém tirar uma foto sua assim de surpresa, cara. Você está ali, pô, de surpresa, vai ficar todo esquisito naquela foto, mas tem uma região do seu corpo que você se preocupa muito, e normalmente é o abdominal. Quando essa pessoa vai tirar essa foto, o que você tem de fazer com o abdominal? Você tende a encolher a barriga e contrair o abdômen ao mesmo tempo, para dar aquela falsa ideia de que seu abdômen tem aqueles gominhos na foto. O que é o bracing? É exatamente isso, é uma tentativa de contrair o abdômen e encolher ao mesmo tempo, só que isso associado a um padrão de respiração. Tá? Então, se a gente tivesse que fazer o bracing agora, numa técnica rápida de aprendizado, contrai o abdômen, mantém o abdômen contraído, solta o ar, vai encolhendo a barriga, encolhendo a barriga, encolhendo a barriga. Ela não vai encolher muito porque ela está contraída. Quando você chegar no seu máximo, você libera a respiração. Liberando a respiração e o estímulo também o trabalho do diafragma. Então é um exercício que vai estimular a ação conjunta dos 4 músculos abdominais, mais o diafragma. Por isso que ele é bem interessante para a melhora do padrão de estabilização, né, da capacidade de estabilização central do tronco, se mostrando superior ao vácuo, se mostrando superior ao hipopressivo, ao hollowing, que são outras técnicas baseadas sobretudo no encolhimento da barriga no trabalho de transverso abdominal. Beleza? Vamos lá. Onde eu aloco os exercícios do core numa sessão de treinamento? Seria mais interessante que eles viessem no começo da sessão de treinamento, no final da sessão de treinamento ou no meio da sessão de treinamento, por exemplo, como intervalo ativo. Se a gente for buscar essa informação na ciência, a gente não vai encontrar uma resposta. Né? Tem trabalho que aplica exercícios do core no começo, tem trabalho que aplica exercícios do core no final, tem trabalho que aplica exercícios do core em meio aos demais exercícios, e tem trabalho que só aplica exercícios do core. E todos eles mostram resultados satisfatórios. E não tem, então, uma recomendação padrão. Faz no começo, faz no meio ou faz no final. Só que o entendimento mais amplo de treinamento, ele te possibilita alguns direcionamentos um pouquinho mais específicos, né? Então, o que eu recomendo? O indivíduo é iniciante? Ele é iniciante. Então, ele deve ter uma ênfase no seu programa de treinamento, a melhora da estabilidade central. Tá? Isso aí está na literatura de treinamento há décadas. Então, ele deve dar uma atenção especial ao condicionamento dos músculos estabilizadores do core. Ou seja, isso aí vai ser prioridade. Então, já que é prioridade, para um indivíduo iniciante, isso pode vir no começo da sessão de treinamento, até como parte de um aquecimento, até como parte de um trabalho preparatório para os exercícios que virão depois. Tá? Então, isso aí num iniciante. Num indivíduo avançado, como os demais exercícios da sessão de treinamento já exigirão uma ativação dos músculos estabilizadores do tronco, se eu fizer antes, esses músculos vão cansar. Então pode prejudicar a estabilidade durante os demais exercícios. Então no treino avançado, eu sugiro que os exercícios específicos para o core sejam aplicados no final de uma sessão de treinamento. Tá? Existe ainda a possibilidade de você, em um circuito, por exemplo, fazer os exercícios do core em meio ao circuito, como se fossem estações. Ou ainda, num treino convencional de séries múltiplas, colocar exercícios do core em meio aos intervalos dos demais exercícios. Né? O único cuidado é não deixar a musculatura do core fadigar a ponto de comprometer a execução dos demais exercícios que serão realizados em conjunto. Se a gente tiver esse cuidado, a execução também vai ser satisfatória. Tá? Então, assim, num geral, para iniciantes, no início é interessante, para treinados, no final é interessante, mas existe a possibilidade, tanto para iniciantes como para treinados, de você colocar isso no meio da sessão de treinamento, para aumentar a densidade de estímulo, para aumentar ali a questão de intervalos ativos.
tomando cuidado para não deixar que os exercícios do core levem esses músculos à fadiga a ponto de comprometer a execução nos demais exercícios, tá? Então a literatura ela vai respaldar qualquer modelo aí, ficando a cargo do professor analisar as demais situações para ver qual a melhor estratégia dentro desse processo. Quais exercícios são mais recomendados? Estou indo para uma outra pergunta agora. Quais exercícios são mais recomendados para pessoas integrantes de grupos especiais, idosos, sobretudo indivíduos com lombalgia? E a lombalgia é muito comum em idosos, também é muito comum em obesos, tá? Existe alguma recomendação especial? Bom, diante de alguma situação que fuja um pouco do controle ou do conhecimento do profissional de educação física, a estratégia inicial mais sensata é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? De uma forma ou multidisciplinar ou interdisciplinar. Nesse caso específico de uma dor ou de alguma disfunção um pouco mais severa, um médico, um fisioterapeuta podem agregar bastante valor à intervenção. Eu sei que essa não é uma realidade comum, essa não é uma realidade possível para muita gente. Então, muitas vezes o profissional de educação física, o treinador, ele acaba assumindo todo o papel ali de cuidado com relação àquela questão especial. Tá? Então, o que é mais sensato? Não treina, sobretudo, exercícios com altas sobrecargas em situações agudas de dor, tá? Porque a dor é um alarme. Então, se você fizer intervenções ali com alta intensidade, com alto volume, com alta densidade, ou seja, com alto grau de estímulo, você pode potencializar uma situação negativa ali, você pode aumentar o risco de insucesso, tá? Então, diante de condições mais agudas de dor, o trabalho mais baseado em técnicas de relaxamento, de mobilidade, pode ser mais interessante, dependendo do caso do indivíduo, tá? Eu estou generalizando aqui a resposta, mas cada caso tem que ser analisado de forma individual. Diante da amenização desse quadro agudo de dor, os exercícios baseados em técnicas de respiração associadas à contração dos músculos dessa região, como o bracing, por exemplo, são muito interessantes. Além do bracing, exercícios que estimulam a contração de outros músculos, que a gente dá pouca importância, mas que também são importantes, como por exemplo os músculos do assoalho pélvico. Então esses exercícios numa fase inicial, após a diminuição daquele quadro agudo de dor, eles podem ser muito interessantes para resgatar o padrão de ativação desses músculos e já melhorar minimamente a estabilização, minimizando aí a recorrência dessa dor lombar crônica, né? Em um segundo momento, os exercícios isométricos, como as pranchas, podem ser aplicados, respeitando volume e intensidade de acordo com a característica ali, com o nível de aptidão do indivíduo, tá? Nesses exercícios isométricos, um cuidado deve ser tomado. Antes de você colocar a intensidade, verifique o padrão postural. Tenta sempre fazer com que o indivíduo aprimore a sua consciência para melhorar a manutenção, ou pelo menos para manter as curvaturas anatômicas da coluna preservadas, tá? Sobretudo, lordose lombar, que é a região que mais acomete aí, discopatias, que mais apresenta quadros álgicos, né? Quadro de dor. Então dá uma atenção especial à lombar, corrige as disfunções posturais, faz com que o indivíduo tome consciência daquela postura adequada e leve essa postura adequada para os exercícios isométricos. Por que isso? Porque se o cara faz um exercício isométrico mantendo uma postura inadequada, ele não vai conseguir corrigir um padrão postural inadequado que leva à lombalgia. Ou seja, eu posso potencializar essa lombalgia ou mascarar ela por um determinado período, mas logo ela volta, porque eu não corrigi a raiz do problema, tá? Então, em suma, primeiro, se ele está em quadro agudo de dor, exercícios de mobilidade e exercícios que levem a relaxamento. Exercícios que estimulem o fluxo sanguíneo naquela região e que levem à diminuição do tônus muscular. Diminuir o quadro agudo de dor, exercícios baseados em técnicas de respiração e que estimulem contração, principalmente do transverso abdominal, de forma integrada com outros músculos abdominais, diafragma e assoalho pélvico. Terceiro momento, exercícios isométricos como as pranchas, desde que preservem a anatomia funcional da coluna, ou seja, preservem as curvaturas anatômicas da coluna, sobretudo
da coluna lombar, a lordose lombar. Tá? Então esse é um caminho. E lá na frente, se houver a necessidade, os exercícios dinâmicos, como flexões, extensões, podem ser utilizados. Eu não sugiro, e eu não acho nem necessário. Eu acho que o indivíduo poderia se manter ali num programa de treinamento isométrico, sem grandes necessidades de exercícios dinâmicos. Mas, se o indivíduo tem o interesse aí de ingressar em alguma prática esportiva, que obviamente vai exigir movimento dessa região, a gente pode inserir gradativamente os exercícios dinâmicos, tá? Isso que eu falei serve para idoso, isso que eu falei serve para indivíduo com discopatia, indivíduo lombálgico, obviamente analisando as particularidades, de preferência em uma equipe multidisciplinar, para poder individualizar a prescrição do treinamento. Tudo bem? Uma outra pergunta, a quinta pergunta, essa é bem interessante, né? Exercícios isométricos são sugeridos para o trabalho do core, já há muito tempo. Pelo menos uma década aí. Como que a gente faz para aplicar isso no indivíduo hipertenso? Tendo em vista que há muitos anos a gente escuta, há muitos anos não, há muitas décadas a gente escuta que a isometria ela não é sugerida para o indivíduo hipertenso, pois existe um risco aí de um aumento exponencial da pressão que pode levar a algum evento indesejado, né? De fato, a gente escuta isso há muito tempo, porém, a literatura de treinamento de força ela tem mostrado direcionamentos diferentes com relação a essa questão. A isometria hoje ela já não é mais proibida para o indivíduo hipertenso. Pelo contrário, tem trabalhos mostrando que o treinamento isométrico ele pode ser ainda mais interessante que o treinamento dinâmico. Tem menos trabalhos explorando a isometria em relação a trabalhos dinâmicos, tudo bem? Mas o que tem mostra um potencial interessante do exercício isométrico em promover a atenuação, baixa, queda da pressão arterial pós-exercício, né? Então, não existe uma proibição na literatura atual com relação aos exercícios isométricos, tá? Eu tenho que considerar também que o indivíduo hipertenso ele precisa melhorar o seu padrão postural, porque ele precisa de aptidão funcional para desempenhar as funções cotidianas, para sentar, para levantar, para fazer exercícios, para fazer tarefas do dia a dia, esportivas, de trabalho, enfim. Então ele precisa manter um grau de postura interessante. E esse grau de postura, esse padrão postural, ele vai ser aprimorado com o exercício isométrico. Então eu não tenho como negligenciar ou deixar de aplicar exercício isométrico para o indivíduo hipertenso devido ao fato dele ter um problema cardiovascular. A gente vai precisar conciliar essas duas coisas. O primeiro passo é verificar se o indivíduo está com a pressão controlada. O indivíduo hipertenso ele deve controlar essa doença, ele deve controlar esse nível de pressão através de um tratamento médico, que muitas vezes envolve a administração de remédio, de substâncias químicas, tudo bem? Então, se ele está com a pressão controlada, ele está apto a fazer exercício físico. O exercício isométrico é um dos exercícios que podem ser aplicados. Aí eu tenho que ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Não explorar intensidades muito elevadas e nem volumes muito elevados no treinamento. Por quê? Porque a intensidade elevada e o volume elevado tende a aumentar a pressão arterial. Então eu minimizo o risco se eu não explorar intensidades muito altas na isometria e nem volumes muito altos. Existe um terceiro cuidado que para mim é o principal. E se a gente se atentar a esse cuidado e conseguir criar um padrão nesse indivíduo hipertenso, eu diminuo muito o risco de insucesso. Qual é esse cuidado? É evitar a manobra de valsalva. Quando a gente realiza a contração isométrica, inconscientemente, a maioria dos sujeitos tende a prender a respiração. E não só prender a respiração, bloquear a glote e tentar expirar contra a glote bloqueada, que caracteriza a manobra de valsalva, né? A manobra de valsalva, sim, tem um potencial para elevar muito a resposta pressórica durante o exercício. Então, qual é a recomendação que eu tenho que dar especialmente para esse sujeito hipertenso? Eu digo especialmente para ele porque essa recomendação é para todo mundo. Mas para ele, que tem uma característica particular de risco, essa recomendação ela é necessária, ela é muito necessária. Mantenha respiração constante durante todo o exercício, durante toda a contração isométrica. Se eu mantiver a respiração constante, a elevação da pressão arterial, obviamente, vai acontecer durante a sessão, pois acontece em qualquer exercício, mas ela é atenuada se comparada à elevação vivenciada diante da manobra de valsalva. Isso faz com que o risco de evento indesejado durante a sessão de treinamento seja muito, muito atenuado.
E aí o cara vai ter, obviamente, os benefícios relacionados à manutenção da postura, estabilidade central e também, possivelmente, a pressão arterial, considerando os efeitos das pesquisas recentes de exercícios isométricos sobre as respostas pressóricas desses sujeitos. Tudo bem? Então, em suma, controla a pressão antes de iniciar a sessão de treinamento, usando aí o respaldo médico, medicação se for necessário. Se não está controlado, não inicie o trabalho, mas nenhum trabalho, nem o trabalho de core, nem qualquer outro tipo de exercício físico. Está com a pressão controlada? Estou com a pressão controlada, maravilha, ele pode executar o exercício isométrico. O que eu tenho que evitar? Volumes altos e intensidades altas. E evitar também a manobra de Valsalva, estimulando respiração constante durante toda a execução do exercício. Se eu fizer isso e deixar isso automatizado, ele leva esse padrão de respiração constante para todas as tarefas do dia a dia dele. Ou seja, ele minimiza o risco de algum evento, inclusive durante a realização de tarefas do dia a dia. Beleza, gente? Eram as 5 questões aí que eu queria compartilhar com vocês sobre esse assunto. Esse assunto é bem complexo, para vocês terem uma ideia, eu exploro Core Training em aulas de pós-graduação, né, relacionadas a treinamento funcional, e para esse assunto aí, num curso de 10 horas, eu reservo aí pelo menos umas 3 horas para falar dessa parte teórica, mostrando estudos e também das aplicações práticas de todo esse conteúdo. Então é óbvio que em 20 minutos aqui com vocês eu não vou esgotar as dúvidas, né, nem as informações, tá? Mas tentei deixar um pouco claro essas dúvidas principais aí que eu recebi das pessoas que me seguem aqui no Instagram, mas também são dúvidas recorrentes aí nas pós-graduações. E para quem tiver interesse de leituras associadas ao treinamento do core, tem um livro muito legal, né, do Jeffrey Larson, que saiu pela Forte Editora no ano passado. É um livro específico de treinamento do core, e é um livro que ele foi organizador, então ele não é o único autor, tem vários autores, dentre os quais David Ben, que é um dos caras mais importantes nas pesquisas mundiais envolvendo treinamento funcional, treinamento do core, treinamento em instabilidade. O Brad Schoenfeld, que muitos de vocês conhecem, que é um cara que tem destaque nas pesquisas relacionadas à hipertrofia muscular, e ele escreve um capítulo bem legal sobre treinamento do core no treinamento de musculação, e outras referências aí, dentre as quais o próprio Willardson também compartilhando informações muito legais. E, além do livro da Forte Editora, né, eu tenho também 2 livros meus, em parceria, esse azulzinho com o professor Gilmar Pinto Guedes, e esse aqui, laranjinha, em parceria com o professor Alexandre Evangelista. Ambos os livros trazem capítulos específicos sobre treinamento do core, tá? Com aplicações práticas, ilustrações de exercício, etc. Quem tiver interesse, esses 2 livros estão disponíveis no meu site, caueteixeira.com. É só ir lá na loja, tem os livros lá para quem tiver interesse, tá? E, reforçando o convite que eu fiz no início da live, no dia 1 de dezembro, em São Paulo, a gente vai fazer um curso chamado Treinamento Funcional em Foco. São 10 horas de conteúdo divididas em 4 palestras, 4 palestrantes diferentes, e um dos palestrantes vai abordar durante 2 horas especificamente o Core Training. Então ele vai falar de exercícios para estabilidade, exercícios para desenvolver função movimentadora. Vai ser bem bacana esse evento. Esse evento está sendo vendido por R$ 199 para 10 horas de conteúdo com 4 palestrantes. Se alguém tiver interesse, após a live eu vou lançar a divulgação dele nos meus stories, já com o link de inscrição, e você pode garantir a sua vaga lá. E se você é da Baixada Santista, de Santos e região, meu conterrâneo aqui, amanhã eu vou ter a grata felicidade de receber uma homenagem do Conselho Regional de Educação Física e da Câmara dos Vereadores daqui de Santos, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Então eu e mais 19 professores seremos homenageados com uma medalha de honra ao mérito devido ao exercício profissional ao longo do ano de 2018. Se você tiver de bobeira e quiser prestigiar o evento, vai ser para mim uma grande felicidade receber você lá. Beleza, gente? A gente se vê aí na semana que vem com uma nova live no quadro Cauê Responde. Durante a semana eu proponho o tema, vocês alimentam as perguntas e a gente faz o nosso encontro aqui, nosso bate-bola. Valeu? Um abraço, boa semana aí.